Vamos lá, pessoal. A aula de hoje é a aula sobre progressão aritmética. Também conhecida por PA, que são as iniciais de progressão aritmética. Tá? O que a gente tem que saber sobre progressão aritmética? Vamos imaginar uma sequência de números 4, 8, 12, 16 e 20. Até aqui tá bom. Imagina essa sequência de números. Se eu chamar esses números de termos, eu vou dizer que esse aqui é o meu termo 1, esse aqui é o meu segundo termo, eu vou chamar de A2, A3 e assim por diante, até o último termo, que nesse caso aqui é o meu A5, tá ok? Então esses são os termos da minha progressão aritmética. Mas o que é a progressão aritmética? Se eu reparar, esse segundo termo, o termo A2, ele nada mais é do que o termo A1 acrescentado de um valor, de um número. Tá? Então, se eu pegar o termo A2, subtrair o termo A1, eu tenho o valor 4, certo? Que é 8 menos 4. Vamos pegar outro termo, o A3. Se eu subtrair o A3 do termo anterior a ele, A2, eu também encontro 4. E assim por diante. Se eu fizer o A5 menos o A4, eu tenho também o valor 4. Repara que esse valor 4 é o valor que eu acrescento para que um termo chegue ao outro. Então, a PA nada mais é do que todo termo a partir do segundo termo, ele é o termo anterior acrescentado de um certo valor. Esse certo valor eu vou chamar de razão. Essa é a minha razão. Ok? Vamos ver alguns exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui, exemplo 1. Vamos verificar se a sequência 3 quartos, depois 1, depois 5 quartos e 3 meios se é uma PA. Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou subtrair o segundo termo do primeiro e o valor que eu encontrar, ou seja, a minha razão, tem que ser igual ao terceiro pelo segundo e, consequentemente, ao quarto pelo terceiro. Vamos fazer isso aqui. Então, ó, segundo termo, menos 3 quartos, tem que ser igual ao terceiro termo, 5 quartos, menos o segundo termo, que por acaso também tem que ser igual ao quarto termo, menos os 5 quartos. Se eu fizer essa conta aqui, tá? Fazendo o MMC, dá 4 menos 3, 1, embaixo 1 quarto. Se eu fizer essa mesma conta aqui, eu chego a 1 quarto e aqui, consequentemente, a 1 quarto. Ok? Se eu percebo que as minhas razões, tá, são idênticas, quer dizer que a todo instante desse termo para esse termo, eu acrescentei exatamente 1 quarto. E aqui também 1 quarto, aqui também 1 quarto. Então, eu posso garantir que, sim, é uma progressão aritmética. Vou apagar aqui porque está ficando fora do campo de visão para vocês. Sim, é uma PA. Ok? Vamos dar continuidade?
A PA, ela pode ser classificada de 3 maneiras diferentes. Por exemplo, se eu tenho uma PA 0, 3, 6, 9 e assim por diante, eu vou dizer que essa PA é uma PA crescente. Crescente por quê? Porque a minha razão, o meu R, vou chamar de R, ele é positivo. Se numa outra PA eu tiver os termos 8, 5, 2, menos 1, menos 4 e assim por diante, isso aqui eu digo que é uma PA decrescente. Por quê? Porque a minha razão é negativa, menor que zero. Tem a opção também de ter uma PA, por exemplo, com todos os termos iguais. Isso aqui é uma PA, que eu chamo de PA constante, ou seja, a minha razão é igual a zero neste caso, ok? Não tenho uma PA crescente e nem uma PA decrescente. A partir dessas informações, eu posso determinar uma fórmula geral para minha PA. Tá? Então, eu vou colocar aqui fórmula, perdão, vou acertar isso aqui. Então, vamos lá. Vou fazer uma fórmula do termo geral de uma, abreviando aqui, PA. Como que seria? Começando pelo primeiro termo. O meu primeiro termo eu já vi que eu chamo de A1, tá? Eu não posso dizer nada sobre esse primeiro termo, então meu primeiro termo é o A1. Mas eu sei que o meu segundo termo, ele pode ser escrito como o termo anterior mais um valor, que é a minha razão. Correto? Terceiro termo, eu posso escrever como o termo anterior a ele, que é o termo A2, mais uma razão. Consequentemente, isso aqui, o A2, eu acabei de ver que ele é o A1 mais R. Então, eu posso escrever A1 mais R, não é isso? Mais R, daqui. Isso aqui me dá que meu A3, ele pode ser escrito como o A1, o primeiro termo, mais 2R. E assim sucessivamente. O A4, eu vou poder escrever como A3 mais R, ou, aplicando a mesma maneira que eu fiz anteriormente, eu vou chegar numa maneira de escrever A3 é igual, ou perdão, A4. A4 é igual ao termo 1 mais 3 vezes a razão. Com isso, eu chego à seguinte conclusão, que o termo A1, ele pode ser escrito como A1 mais 0 vezes a razão. O termo A2 pode ser escrito como A1 mais 1 vezes a razão. A3 é o primeiro termo mais 2 vezes a razão. E assim sucessivamente. Se eu for fazendo isso aqui, eu vou chegar num termo que vai ser o meu termo AN, é o N, onde N é o número de termos que eu tenho na minha PA. Ele vai ser sempre igual ao primeiro termo mais N menos 1 vezes R. N menos 1 por quê? Repara que toda vez que eu estou no termo 3, o valor que multiplica R é exatamente um número a menos, um valor a menos do que esse termo. Então, N igual a 3, 3 menos 1, 2. Tá? Aqui, N igual a 2, 2 menos 1, 1.
aqui no termo geral eu vou chegar à minha fórmula, tá? Para o meu termo geral de uma PA. Toda vez que eu quiser saber qual o 10º termo, por exemplo, eu substituo n por 10. A 10 é igual ao primeiro termo, eu tenho que saber o primeiro termo, o número de termos da PA, n aqui é igual a 10, e o valor da razão. Esses são os que eu preciso saber. Vamos fazer um exemplo? Primeiro exemplo. Nesse caso aqui. Vamos determinar o 6º termo. Determinar o 6º termo de uma PA. Eu vou botar PA aqui. 4, 7, 10, bem facinho. É claro que se a gente continuar fazendo aqui, a gente chega no 6º termo. Mas eu quero que apliquemos a expressão que a gente acabou de ver aqui para o termo geral. Como nós temos o 6º termo, eu quero saber n igual a 6. Então, o que eu quero é o A6. Essa é a minha dúvida. E eu sei que a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes r. Aplicando aqui, eu vou ter A6, o 6º termo, vai ser igual ao primeiro termo. O meu primeiro termo já está aqui, 4, mais n menos 1, que é 6 menos 1, mais qual é a razão? A razão é a subtração entre um termo posterior com o termo anterior. Então, eu posso pegar qualquer um aqui. 7 menos 10, 10 menos 7, 3, ou aqui também, 3. Então, essa é a minha razão. Jogo a minha razão aqui, o valor da razão é igual a 3. Eu tenho que o 6º termo da minha PA é igual a 4 mais 6 menos 1, 5, vezes 3. Esse 6º termo é 19. Ok? Vamos fazer um novo exemplo, tá? Então, exemplo 2 para esse caso. Esse foi o exemplo 1, esse vai ser o exemplo 2. Vamos lá. Então, em uma PA, o 7º termo é o quádruplo do segundo. Calcule o 12º termo, sabendo que a soma do 5º com o 9º é 40. Então, vamos resolver esse problema. Ele diz aqui, logo de cara, que o 7º termo, tá? A7, ele é igual a o quádruplo do segundo termo. Então, eu mantenho isso como uma informação. Ele diz também, numa outra informação, que a soma do 5º com o 9º, então o A5 mais o A9 é igual a 40. Então, essas duas informações, e ele pede o 12º termo da minha PA. Essa é a informação que ele quer. Como que eu faço isso? Primeiro passo, colocar as informações que ele deu de maneira que a gente já aprendeu. O que eu posso falar do 7º termo? O 7º termo, ele nada mais é do que o primeiro termo mais 6 vezes R, correto? Então, esse cara aqui é o meu A7. Esse cara é igual a 4 vezes A2. O que eu posso dizer de A2? É A1 mais 1 vezes o R. Esse cara aqui é o meu A2. Ok? Outra informação que eu tenho é o 5º termo mais o 9º termo é igual a 40. O 5º termo, ele é o termo 1 mais 5R, mais 4R. Olha, atenção. 5º termo. Esse cara aqui
é o meu A5, mais o nono termo. Então, essa informação aqui, mais o nono termo, que é o termo 1 mais 8R, é igual a 40. Então, vou montar um sisteminha aqui. Passando para cá, eu chego aqui. Resolvendo isso aqui, eu tenho A1 de um lado, entrando aqui, distribuindo 4A1. Então, eu tenho 3A1 menos 2R igual a 0. E embaixo eu tenho A1 mais 6R igual a 20. Ok? 2A1 vai ficar 2A1 mais 12R igual a 40. Eu dividi todo mundo por 2. Já fiquei com A1 mais 6R igual a 20. Para facilitar minhas contas aqui eu tenho um 6R, aqui eu tenho um menos 2, eu vou multiplicar aqui por 3. E eu vou ficar com 3 vezes 3, 9A1 menos 6R. Correto? Vamos chegar para o lado aqui para todo mundo ver. Igual a 0. E embaixo eu mantenho A1 mais 6R é igual a 20. Correto? Fazendo essa conta aqui, isso vai embora. Eu tenho um 10A1, 9 mais 1, 10A1, é igual a 20. Daqui eu tiro que A1 é igual a 20 dividido por 10, 2. Esse é o meu primeiro termo. Vamos continuar? Tem o termo A1, que é o meu primeiro termo. Eu escolho uma das equações e vou substituir agora A1 por 2. Vou escolher aquela primeira equação ali, 3A1 menos 2R igual a 0. Substituindo vai ficar 3 vezes 2 menos 2R igual a 0. Fica mais fácil fazer nessa. Aqui eu tenho que 2R é igual a 6. E eu tiro aqui que minha razão é igual a 3. Então, já tenho a segunda informação. Aqui está a primeira informação. Agora eu posso ir direto para o que ele me pediu. O 12º termo é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Esse aqui, lembrando, meu termo geral. Então, vou chamar aqui de AN. Substituindo agora pelo 12º termo, eu tenho A1 é igual a 2, mais N, que é 12, vai ficar 11 menos 1, vezes o meu R, a minha razão, que é 3. Isso aqui vai me dar 11 menos 1, 10. 10 vezes 3, 30. Opa, tem um errinho aqui, vamos retificar. Aqui não é N, não é 11. N é 12, é o 12º termo, então 12 menos 1, 11. Eu vou ficar com 2 mais 11 vezes 3. Isso aqui dá que meu 12º termo vai ser igual a 33 mais 2, 35. Essa é a minha resposta. Ok? Vamos continuar. Vamos ver as propriedades de uma PA. Então, a primeira qual é a primeira propriedade? A soma de dois termos equidistantes de uma PA é igual à soma desses extremos. O que isso quer dizer? Vamos ver um exemplo. É mais fácil através de um exemplo. Então, considere uma PA. Fazer bem simples. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tá? Então, os termos A3 e A5 estão igualmente distantes dos termos, por exemplo,
A1 e A7, por exemplo. Qual é o termo A3? A3 é 30 e o A5 é 1, 2, 3, 4, 5. E o termo A1 e o termo A7. Ou seja, se você observar, a soma do termo A3 com o A5 vai dar 30 mais 50, isso me dá 80, e a soma do termo A1 com o termo A7 vai me dar 10 mais 70, que também me dá 80, tá ok? Isso quer dizer que, se eu pegar mais dois termos aqui, equidistantes, ou seja, equidistantes dos extremos, esse cara aqui está na extremidade, se eu somar com esse vai dar o mesmo valor que esse segundo cara somado com o segundo de trás para frente, 20 mais 60, 80. Consequentemente, esse mais esse. É claro que quando eu tenho um número ímpar de termos, o termo do meio fica sozinho. Para eu chegar nos 80, eu teria que somar ele a ele mesmo. Não vem ao caso, tá ok? Outra propriedade vou colocar aqui, segunda propriedade. Cada termo de uma PA, excluindo os extremos, é a média aritmética entre seu termo anterior e o posterior. Vamos ver isso através de um exemplo também? Considere a PA 3, 9, 15, 21, 27 e 33. Temos o terceiro termo, A3, ele é igual ao termo A2, mais o termo A4 dividido por 2, ou seja, a sua média aritmética. Esse termo aqui, ele é igual a esse, mais esse, dividido por 2. Vamos ver? Será que o A3 é igual a isso? A3 é igual a 9 mais 21 dividido por 2. 9 mais 21, 30 dividido por 2. O meu A3 tem que ser 15. O que bate com o que eu acabei de ver. Subindo um pouquinho aqui, que eu percebi que vocês estavam fora do meu campo de visão. De maneira geral, podemos dizer o seguinte: se A, B e C se A, B e C são termos consecutivos de uma PA, eu posso escrever que B é igual a A mais C sobre 2. Tá ok? Então, toda vez que eu quiser saber um termo, eu posso fazer a média aritmética dos seus termos anterior e posterior. Vamos dar continuidade agora com o item soma dos termos de uma PA. Eu tenho que complementar aqui de uma PA finita, certo? Vamos considerar a seguinte sequência numérica. Vou chamar de S a minha sequência. Essa sequência vai ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante, 98, 99 até o 100.
Então, uma sequência com 100 números. Se eu fizer o seguinte, perguntar qual é a soma desses termos todos, eu teria o trabalho de somar item por item, termo por termo, até chegar ao 100. Isso vai ser muito tedioso, muito trabalhoso. O que eu posso fazer? Como que se chegou à conclusão de uma fórmula? Então eu vou tentar desenvolver aqui a fórmula para vocês. Para eu saber a soma, eu tenho que... para não confundir, eu vou tirar esse S aqui, tá? Eu vou dizer que isso aqui é só a minha PA. Essa é a minha PA. E eu vou chamar de S a soma dos termos. Por exemplo, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Perdão. Mais 98 mais 99 mais 100. Eu posso escrever também de outra maneira. 100 mais 99 mais 98 mais 2 mais 1. Tá ok? Dá no mesmo. Mas eu fiz de propósito porque eu vou somar os dois. Eu quero saber, eu vou considerar 2S. A soma desse com esse. A soma desse com esse seria 101, primeiro termo com o primeiro termo daqui. 101 mais 100, perdão, 1 mais 100, 101. Mais o segundo termo, 2 mais 99, 101. O terceiro termo, 3 mais o terceiro daqui, 101. Opa, isso aqui vai dar 101 quantas vezes? 100 vezes. Tá? Então isso aqui... 100 vezes. Continuando aqui, se eu tenho 100 vezes, eu vou ter 2S é igual a 100 vezes o 101, né? Que é 1 mais 100. Então eu tenho aqui, perdão, vamos acertar isso aqui? 100 vezes o 1 mais 100. Ou S é igual a 100 vezes 1 mais 100 dividido por 2. Repara que 100 vezes são o número de termos que eu tenho. Esse é o meu N. O 1 é o meu termo A1. E o 100 é o meu termo AN. Ou seja, de maneira geral, a soma dos N termos ela pode ser escrita como o primeiro termo, A1, mais o último termo, AN, dividido por 2, vezes N, que é o número de termos. Então, esta é a fórmula da soma de uma PA, soma dos termos. Lembrando que é uma PA finita. Vamos fazer um exemplo? Calcular a soma dos 15 primeiros termos da PA 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Então, eu tenho N igual a 15, né? Já que são 15 termos. Eu sei o A1, esse cara aqui é o meu A1, que é 3. A razão, eu sei a razão, é só subtrair um de outro. 9 menos 7, 2. Razão, 2. O que mais falta? E o que eu quero é a soma dos 15 primeiros termos. Eu posso aplicar diretamente a fórmula que a gente acabou de ver. Sn
é igual a 1 mais a n dividido por 2 vezes n. Então, Sn, que é o meu S15, que é quem eu quero saber, é A1, primeiro termo é 3, mais o último termo AN, é o termo A15. Eu preciso saber qual é o termo A15, mas eu não sei ainda. Então, o que eu posso vir aqui fazer? Vamos saber qual é o termo A15. O meu termo A15 ele pode ser escrito como o primeiro termo, não é isso? Mais 14 vezes R. Meu termo A15, ele é, o primeiro termo eu já sei, 3 mais 14 vezes R, que é igual a 2. Meu A15 é igual a 28, mais 3 é igual a 31. Então, aqui está o meu termo A15. Eu jogo aqui o meu termo A15, que é o último termo que eu quero, mais 31 dividido por 2 vezes N. N é 15. Então, eu tenho que, voltando aqui para baixo, S15, que é a soma dos 15 primeiros termos, ela é igual a, fazendo a conta aqui, 34 dividido por 2, 17, vezes 15. 17 vezes 15, 255. Ok? Então, eu tenho aqui a soma dos 15 termos da minha PA. Vamos fazer mais um exemplo para fechar. Exemplo 2. Determinar a soma dos múltiplos de 9 compreendidos entre 65 e 249. Questão praticamente de concurso, né? Questão que sempre cai em concursos que gostam dessa matemática. Então, como é que a gente vai fazer isso? Os múltiplos de 9, compreendidos entre 65 e 249, eu não tenho como... Daria muito trabalho destacar todos eles. Então, o mais prático é, se eu colocar aqui a sequência 65, o próximo, primeiro, 65 não é múltiplo de 9. Qual é o primeiro múltiplo de 9 que aparece na minha sequência? É o 72. Eu tenho a sequência, aí lá no final eu tenho 249, que é o último número, que também não é múltiplo de 9. O múltiplo de 9 anterior a 249 que vai aparecer é o meu 243. Então, esses dois caras aqui são os meus extremos múltiplos de 9. Então, esse aqui é o primeiro, eu vou dizer que é o primeiro múltiplo de 9. E esse aqui é o meu último múltiplo de 9. O que eu preciso saber? Eu preciso saber quantos termos tem aqui dentro. Se eu tenho uma PA, certo? E nessa PA eu tenho o primeiro e o último termo. Eu quero saber agora, se eu souber quantos termos tem, eu posso aplicar a fórmula que a gente acabou de ver, que é a fórmula geral da soma. Mas para isso eu preciso do primeiro termo, do último termo, que eu já tenho o primeiro e o último, mas eu não tenho o número de termos. Voltando aqui, ó, eu tenho o primeiro termo, tenho o último termo, mas não tenho o número de termos. Mas isso é muito simples de fazer. Aplicando a primeira fórmula que a gente viu lá, o termo geral é igual ao primeiro termo, lembram? Mais 1 menos n vezes a razão. Isso aqui vai me dar o último termo, 2, 4, 3, é igual ao primeiro termo, 72, mais n eu não sei, menos 1, vezes a razão. Qual é a razão? 9, já que todos aí são múltiplos de 9 aqui dentro. Só para retificar, pessoal, os números que estão aqui dentro, isso aqui é uma sequência numérica de 1 em 1, 65, 66, 67 e assim por diante. É claro que o meu interesse são os múltiplos de 9. Então, os múltiplos de 9 seriam uma
progressão aritmética de 9 com a razão 9, de 9 em 9, ou seja, de 9 em 9, até chegar a 243. Não me interessa o 73, o 74, e assim por diante. Me interessa o 72, mais 9, o 81, mais 9, o 90. Então, esses são os números que me interessam, por isso eu estou tratando de uma PA de razão 9. Tá ok? Fazendo essa continha aqui, eu chego com o valor de n, que é o número que eu quero, igual a 20. Então, 20 é o número de termos que eu tenho na minha PA. Substituindo na minha fórmula geral, Sn é igual a 1 mais a n dividido por 2 vezes n. Eu tenho que a soma dos 20 termos, que eu já sei que agora eu tenho 20 múltiplos lá dentro. Se a pergunta da questão fosse quantos termos eu tenho, a resposta seria 20. Mas eu quero a soma deles. Então, 72, o primeiro termo, mais 243 dividido por 2 vezes 20. Isso me dá um valor igual a 3.150. Certo? Então, pessoal, foi isso. Essa é a principal parte que a gente tem que saber sobre progressões aritméticas. Vamos dar continuidade depois nas demais matérias para ensino médio de matemática. Só lembrando, pessoal, que o PDF dessas anotações, das suas notas de aula, estarão disponíveis no link abaixo, que vocês vão ter bem aqui abaixo do seu vídeo, tá ok? Só lembrando, então, que todas as notas de aula que eu preparar aqui, tudo que vocês virem eu escrevendo aqui, estará disponível num PDF com o link aqui embaixo. Bom estudo para vocês e boa sorte. Um abraço.